Fala pessoal, hoje vamos ver trigonometria analítica plana, logaritmos e estatística. São 5 questões da prova de medicina da Mackenzie 2022. Roda a vinheta e vamos para as questões. A questão número 76 diz o seguinte: o número de Mach é a razão entre a velocidade de um objeto que se desloca em um meio fluido e a velocidade das ondas sonoras. O número de Mach está relacionado com o ângulo θ, associado a um cone. Olha só que interessante essa foto aqui desse cone sendo aberto a partir da cauda do avião. Denominado cone de Mach. A relação entre m e θ é dado por seno de θ sobre 2 igual a 1 sobre m. Então, seno de θ sobre 2 é igual a 1 sobre m. Bom, adotando 2 raiz de 3 sobre 3 igual a 1,15, a gente já vai ver para que isso vai ser útil, e sendo θ medida em radianos de um ângulo entre 0 e π. Para um avião que esteja se deslocando com Mach m igual a 1,15, que é justamente esse valor aqui, o valor de θ será igual a quanto? Bom, ele está dando m, ele está pedindo θ. Então a gente vai usar essa relação que ele deu, né? Seno de θ sobre 2 é igual a 1 sobre m, então seno de θ sobre 2 é igual a 1 sobre m, que ele diz que vale 1,15. Bom, mas esse 1,15 a gente não sabe nada de um valor 1 sobre 1,15 para valores notáveis de seno, certo? Mas ele disse para a gente que esse 1,15 pode ser substituído, é a mesma coisa, é igual a 2 raiz de 3 sobre 3. Então, a gente pode afirmar que seno de θ sobre 2 vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de 3 sobre 3. Mas eu ainda não conheço esse valor. Vamos ver se a gente consegue mexer nisso para agilizar a nosso entendimento aí, ó. 1 dividido por 2 raiz de 3 sobre 3 é como se fosse uma divisão de frações, onde eu posso manter a primeira fração. Aqui é 1, que, portanto, é 1 sobre 1, né? Essa primeira fração é 1 sobre 1 multiplicada pela segunda fração invertida. Vai ficar 3 sobre 2 raiz de 3. Não conheço ainda 3 sobre 2 raiz de 3. Mas a gente pode racionalizar o denominador, e quando a gente tem uma raiz aqui embaixo, eu multiplico somente pela própria raiz para poder racionalizar o denominador. Então eu vou multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Não tem sentido multiplicar por 2 sobre 2 também, porque o 2 não é um número irracional. Então a gente vai ter 3 raiz de 3 em cima, né? 3 vezes raiz de 3, e aqui vai ficar 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3, então vai ficar 2 vezes 3, onde eu já posso cortar esse 3 com esse 3, e vai ficar só raiz de 3 sobre 2. Opa, finalmente, um valor que a gente conhece para seno, né? O seno de θ sobre 2 é igual a raiz de 3 sobre 2. Legal, então eu já tenho uma ideia de quanto é que vale esse θ sobre 2. Só que eu vou tomar um cuidado aqui, ó. Θ é a medida em radianos de um ângulo entre 0 e π. Portanto, θ, veja, não é θ sobre 2. Θ é um ângulo entre 0 e π radianos, certo? Bom, entre 0 e π é o valor de θ, mas ele não está tendo aqui θ, é θ sobre 2, né? Se eu dividir tudo por 2 aqui, ó, eu vou dizer que 0 sobre 2, que é 0, é menor do que θ sobre 2, então θ sobre 2 embaixo, e π dividido por 2 vai ficar π sobre 2. Isso equivale a dizer o seguinte: θ é um ângulo entre 0 e 180 graus, porque π radianos é 180 graus, a gente vai precisar disso daqui a pouquinho. Π radianos é a mesma coisa que 180 graus. É claro que a metade de θ vai ter que estar entre 0 e 90, que é 180 sobre 2, certo? Então, se o θ é um ângulo que está ou no primeiro ou no segundo quadrante, porque ele está entre 0 e π, o θ sobre 2, a metade de θ, vai ter que estar entre 0 e 90 graus. Ou seja, esse ângulo θ sobre 2, pertence ao primeiro quadrante. Tá? Isso daqui é exatamente o que a gente tem para o primeiro quadrante, porque se a gente convertesse em graus, a gente teria 0 graus, menor do que θ sobre 2, que é menor do que 90 graus. 180, que é π radianos, dividido por 2, vai dar 90 graus. Então, o θ sobre 2 pertence ao primeiro quadrante. Ora, agora ficou mais tranquilo para a gente, olha só. Seno desse ângulo θ sobre 2, seno de θ sobre 2, é igual a raiz de 3 sobre 2. Foi o que a gente provou aqui. Qual é o ângulo? Agora sim, θ sobre 2 está no primeiro quadrante. Qual é o ângulo do primeiro quadrante?
que tem seno igual a raiz de 3 sobre 2. Se você lembrar lá do quadrinho, né, todo mundo 1, 2, 3 e assim por diante, você vai lembrar que θ sobre 2, que é esse valor de ângulo aqui, que tem seno igual a raiz de 3 sobre 2, só pode ser 60 graus. Mas espera aí, ele não está falando do ângulo em graus, né? 60 graus equivale a quantos radianos? Vamos colocar aqui, ó, em vez de 60 graus, eu vou colocar aqui 60 graus e depois a gente transforma para radianos. Θ sobre 2 é igual. Vamos ver, 60 graus. Aqui, do 180 para o 60, não tem que dividir por 3? Então, se eu dividir π por 3, eu vou ter π sobre 3 radianos, certo? Então, π sobre 3 radianos é a mesma coisa que 60 graus, porque π radianos é 180, é 3 vezes maior. Então, θ sobre 2 é igual a 60 graus. O que é 60 graus em radianos? Π sobre 3 radianos. Da onde a gente tira aqui o θ, vai ser esse 2 passa multiplicando, então vai ficar 2π sobre 3, ele passa multiplicando em cima aqui, né? 2π sobre 3 radianos, e é justamente o que a gente estava querendo. Qual é o valor de θ? O valor de θ será 2π sobre 3 radianos, tá? Então, gente, o que a gente fez foi basicamente aplicar essa fórmula, depois a gente racionalizou, e aí a gente percebeu que o θ sobre 2 tinha que estar no primeiro quadrante, portanto a gente achou o valor de θ a partir desse ângulo de θ sobre 2. Né? Θ sobre 2 é igual a 60, então o θ é igual a 120 graus. 120 graus é 2π sobre 3 radianos, tá bom? Vamos para a próxima então. Então essa questão 77 assustou bastante também o pessoal, mas a gente vai ver como é que a gente pode descascar essa questão, tá? Olha só, a seta colorida na figura, esta seta, foi construída em um aplicativo de computador programado para representar sistemas de inequações, que são esses aqui das afirmativas. Sendo A e B dois sistemas de inequações tal que A união com B represente corretamente a seta colorida, então A e B podem ser... Olha só, ele pegou aqui para esta seta e dividiu em duas regiões, tá? A primeira região ele chamou aqui de A, esta região aqui, que representa justamente o retângulo, tá? E esta região B, ele representou aqui por um triângulo. Então esta região A, a gente vai ver como é que a gente pode representar essa região por meio de inequações como essas, e a região B também como é que a gente pode representar, tá bom? Bom, vamos lembrar inicialmente que esta altura que está aqui, ó, deixa eu mostrar aqui as coordenadas também, essa altura que está aqui é y igual a 5, certo? Então se eu passar aqui uma reta horizontal, pensando primeiro na região A, esta reta horizontal é uma reta que tem todos os pontos do plano com y igual a 5. Então y igual a 5 é a equação dessa reta horizontal. Quando você tem uma reta assim, horizontal, paralela ao eixo x, a equação da reta sempre vai ser y igual a alguma coisa, porque ela tem todos os pontos que tem y igual a um determinado valor, nesse caso y igual a 5. Que equação de reta seria esta daqui de baixo? Ó? Seria y igual a 3, certo? Então y igual a 3 e y igual a 5, são essas duas retas. Agora, você concorda que para esses valores de x entre 5 e 8, olha só, daqui até aqui, nesta região entre 5 e 8 para x entre 5 e 8, se o x é maior que 5 e menor que 8, o y vai ter que ser maior do que 3, então tem que estar para cima do 3, e o y tem que ser menor do que 5, certo? Então, se o x estiver entre 5 e 8, o y tem que estar entre 3 e 5. Olha só como é que você pode representar isso em um sistema de inequações. Vamos ver essa primeira que é mais simples, tá? Olha só, se o x estiver entre 5 e 8, é justamente o que está aqui, o y vai ter que estar entre 3 e 5. Concorda que essa é a representação do conjunto A, que é justamente um retângulo que varia, o x varia de 5 a 8 e o y varia de 3 até 5, tá? Problema é que nessa primeira não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver com aquilo que a gente acabou de construir para o conjunto A. Mas essa daqui, ó, x está entre 5 e 8, y está entre 3 e 5. Então essa tá certa, essa tá certa. Esse aqui, x mais y, não tem nada a ver também, né? O x é independente do y nesse caso do retângulo, então essa daqui também não é. X está entre 5 e 8, o y está entre 3 e 5, então essa também está correta por enquanto. Então a gente vai ter que fazer o conjunto B para decidir entre as letras B, né, C e E, certo? Essas três aqui estão corretas por enquanto, pelo menos no conjunto A. Agora a gente vai tentar descobrir a mesma coisa que a gente fez para o conjunto A, a gente vai fazer para o conjunto B. Deixa eu aproximar novamente aqui, para que você reconheça comigo que
esse conjunto B é o conjunto de todos esse triângulo, tá? Esse conjunto é o conjunto de todos os pontos que estão entre uma reta que é decrescente aqui. Se a gente traçar esta reta, então vamos traçar uma reta aqui agora em vermelho, tá? Se eu traçar uma reta aqui, ó, e uma reta crescente aqui, aproximadamente aqui, ó, a gente vai ter todos os pontos que estão abaixo dessa primeira reta e acima dessa segunda reta. Eu vou chamar aqui, só para a gente poder falar a mesma língua, eu vou chamar isso aqui de reta R e essa daqui eu vou chamar de reta S. Eu vou dizer que todos os pontos que estão abaixo de R e que estão acima de S ao mesmo tempo é que vão representar o que está do 8 para a direita, para x maior do que 8. E por que eu não tenho que limitar aqui no x entre 8 e 10. Você concorda que se eu vier um pouquinho para a direita, eu nunca vou conseguir um ponto que esteja abaixo dessa reta aqui e acima dessa ao mesmo tempo, um ponto que esteja abaixo dessa reta vermelha R e acima dessa reta vermelha S, certo? Não tem como. Então, vai ficar limitado já só a esses pontos que estão abaixo dessa reta e acima dessa, só vai verificar nesse triângulo mesmo. Eu não preciso ficar limitando aqui entre 8 e 10. Poderia dizer que o x está entre 8 e 10. Mas se eu jogar do 8 para a direita, os únicos pontos que vão verificar as duas condições, que tem que estar abaixo dessa e acima dessa, com certeza vão ser esses pontos aqui que estão nesse triângulo, certo? Depois, para a direita, não tem ponto que esteja abaixo dessa e acima dessa ao mesmo tempo. Muito bem. Para poder achar a equação da reta R e a equação da reta S, eu vou olhar para o seguinte. Essa reta R, ela passa por este ponto e passa por este ponto. Mas os dois pontos aqui eu conheço. Que ponto que é esse daqui, ó? Esse ponto é um x igual a 8, y igual a 6, certo? Esse é um ponto 8,6. É um ponto que tem x igual a 8, y igual a 6. Esse ponto aqui tem x igual a 10 e y igual a 4. Então este ponto aqui é o ponto 10,4. X igual a 10, y igual a 4. Se eu tenho dois pontos por onde passa uma reta, eu consigo achar a equação da reta. Já vamos ver como, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, que se eu tenho esses dois pontos, eu vou achar a equação da reta R, e aí eu vou dizer que os valores de y têm que estar abaixo dos valores de y da reta R, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, já vamos achar este ponto aqui também, que a gente vai precisar para poder achar a equação da reta S, porque ela também passa por dois pontos conhecidos, e aí a gente já volta e começa a fazer as contas aqui para achar as equações de R e de S ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá, x igual a 8, y igual a 2. Então este ponto aqui é o ponto 8,2, concorda? Então, x igual a 8, y igual a 2, a reta S passa por esses dois pontos e a reta R passa por esses dois pontos. Então a gente vai fazer duas retas, reta R e reta S, achar as equações das duas retas. Vamos lá, vamos voltar e agora a gente pode. Reta R, vamos achar a equação da reta R. Para achar a equação de reta que passa por dois pontos, você pode achar coeficiente angular da reta e depois fazer y menos y0 igual a x menos x0 ou mx menos x0. Eu gosto mais de, quando eu tenho dois pontos, fazer uma espécie de um determinante. Esse determinante é o seguinte, ó. Coloca os dois pontos por onde ela passa. Fica 8 e 6, então a reta R passa pelos pontos 8 e 6 e 10 e 4, certo? Coloca o 8 e 6 aqui. Coloca o 10 e o 4 lá, depois você vai colocar xy, que é um ponto genérico, e volta para o primeiro, que é 8 e 6. Quando você faz isso e você iguala a zero, se você resolver uma espécie de um determinante aqui, multiplicando os elementos da diagonal principal e daí multiplicando os elementos da diagonal secundária, trocando sinal e somando tudo, você já vai achar a equação da reta R. Deixa eu te mostrar como é que funciona. Você vai fazer 8 vezes 4, uma espécie de um determinante, só que ele é menorzinho, né? Então 8 vezes 4 é 32. 10 vezes y mais 10y. X vezes 6 mais 6x. Agora você fez, então, na diagonal principal, quer dizer, descendo assim, né? Agora você vai fazer ao contrário e trocando o sinal. Tá? Então vai ficar 6 vezes 10, 60, então é menos 60. 4x, menos 4x. E 8 vezes y fica menos 8y. E aí você vai lá e iguala a zero. Então igual a zero. Isso daqui é a equação da reta R que passa por esses dois pontos, 8 e 6, 10 e 4. Tá bom? Vamos lá, 6x menos 4x é 2x. Mais 10y menos 8y fica mais 2y. Mais 32 menos 60 vai dar menos 28. Confere? Menos 28.
igual a zero. Mas eu quero saber os valores de y menores do que essa reta R, certo? Então já vou isolar o y aqui para a gente poder escrever o que realmente interessa para a gente. Então, 2y é igual, mais 2x passa para lá, fica menos 2x. E o menos 28 passa para lá, fica mais 28. Estou isolando o y aqui. Agora, quando eu passo o 2 dividindo, eu vou passar o 2 dividindo para todo mundo, né? Então vai ficar y igual a menos 2x dividido por 2 fica menos x. E mais 28 por 2 dá mais 14. Esta é a equação reduzida, né? Essa aqui é a equação geral, e essa daqui, y igual a menos x mais 14, é a equação reduzida da reta R, certo? Essa que a gente vai guardar e depois a gente vai usar para poder responder a questão. Então a reta R, eu já sei a equação dessa reta R. Agora vamos achar a equação da reta S. A equação da reta S é a mesma coisa, né? Você vai ter uma reta que passa pelos pontos 8 e 2, então você vai fazer uma espécie de um determinante começando com 8 e 2, passa pelo ponto 10 e 4, 10 e 4, depois a gente coloca sempre x e y e volta para o primeiro ponto, 8 e 2. Fechou? Igual a 0. Agora vamos multiplicar aqui, vai ficar 8 vezes 4, 32, mais 10y, mais 2x. E agora, secundária, ao contrário, vai ficar 2 vezes 10, 20, menos 20, troca o sinal. 4x, troca o sinal, menos 4x. E 8y, troca o sinal, menos 8y. Não esqueça, no final de igualar a 0, tá? Bom, vamos lá. 2x com menos 4x fica menos 2x. Mais 10y menos 2y, menos 8y vai ficar mais 2y. 32 menos 20 é mais 12, igual a 0. Então isso aqui seria a equação geral, mas eu quero isolar y, então vou ficar com 2y igual. Joga tudo para o outro lado. Menos 2x, passa para lá, fica mais 2x. Mais 12, passa para cá, fica menos 12. E agora a gente passa o 2 dividindo todo mundo. 2x por 2 vai dar x. E menos 12 por 2 vai dar menos 6. Então esta reta y igual a x menos 6 é a equação da reta S, que passa por esses dois pontos que a gente conhece, 8 e 2, 10 e 4. Tá legal. Agora eu sei que os valores de y têm que estar abaixo da reta R e acima da reta S. Ou seja, é mais ou menos como se eu dissesse assim, ó, o y de qualquer ponto aqui, ó, tem que ser maior, ó, y maior, porque eu estou olhando da direita para a esquerda, tá? Então, y maior do que os y da reta S, ele tem que estar para cima de S, maior do que S, e tem que ser menor do que os y da reta R. Então, tem que estar entre a reta S e a reta R, certo? Como é que fica isso se a gente trocar esse y aqui, ó, pelo valor dele? Então, olha só. Eu posso dizer que o y vai ser maior, ó, reta S, quem que é? X menos 6, certo? X menos 6 são os y da reta S. E a reta R, quem que é? Menos x mais 14. Então, menos x mais 14. Ora, y tem que ser maior do que x menos 6 e menor do que menos x mais 14. Y tem que ser maior do que x menos 6, bateu, e menor do que menos x mais 14. Opa, legal. E isso para x maior do que 8. A gente não disse que o x tinha que estar para a direita do 8, x maior do que 8 aqui, ó. Tem que estar para cá, ó. Tem que estar nesse ponto para poder valer essa equação B. Então, aqui, essa letra B bateu em tudo, né? Esse aqui tá certo também. Por que as outras estão erradas? Olha só, x maior do que 8, legal. O y maior do que x menos 14, não, nada a ver. Aqui o x, menos x mais 14 está do lado direito, então não. E aqui, y maior do que menos x mais 14, também mesma coisa, ele trocou, né? Essas duas são iguais. Então, a letra B é que fica exatamente do jeito que a gente escreveu, né? O y tem que ser maior do que a reta S e menor do que a reta R, tá bom? Gente, questão difícil, tá? É uma questão que assusta bastante e, além de assustar, ela envolve bastante conhecimento aí do que você está fazendo em geometria analítica. Então não é uma questão fácil, certamente é daquelas que ou você deixa para o final ou você acaba nem resolvendo numa prova onde você tem tempo bem limitado para fazer. Além de ser uma questão trabalhosa, é uma questão difícil também, tá bom? É uma daquelas que você deixa para depois. Vamos para a próxima então. Essa é uma questão 78, é uma questão um pouco mais direta, tá? Porque mexe com conceitos de logaritmos que certamente quem já estudou logaritmos já fez muitos exercícios muito similares a esse exercício aqui. Então ele não cobrou nada de diferente do que costuma ser ensinado, não tem surpresa, não tem nada demais nesse exercício, tá?
que a gente tem que tomar cuidado com as contas e a gente tem que conhecer as propriedades tanto de potenciação quanto de logaritmos. Então, as propriedades que a gente vai precisar nesse exercício, eu vou começar por elas aqui, tá? Quando você tem uma raiz, eu vou dar um exemplo numérico mesmo, mas já pensando nesse número aqui, ó, raiz cúbica de 15. Esse 15, quando não tem nada no expoente dele, o expoente dele vai ser 1, certo? E isso eu posso escrever como sendo 15 elevado a um expoente fracionário. Quando eu tenho uma raiz, qualquer que seja o índice dela, aqui é índice 3, tá? Mas quando eu tenho um índice fracionário, que eu quero representar aqui com base numa raiz, eu vou sempre pegar 15 elevado ao próprio expoente dele, que é 1, dividido pelo índice da raiz, que no caso é 3. 1 sobre 3. Então, raiz cúbica de 15 é a mesma coisa que 15 elevado a 1/3. E aí você vai precisar de algumas propriedades de logaritmos, que são as seguintes. Log do produto, A vezes B, log de produto de dois números, tá? Multiplicação de dois números. Sempre pode ser escrito como log de A mais log de B. Então, quando você tem um produto dentro do logaritmo, você pode separar em dois logaritmos, eles vão somando, tá? E quando você tem uma divisão de dois números dentro do logaritmo, log de A sobre B, a mesma coisa você pode escrever que isso é igual a log de A menos o log de B. Sabendo isso, sabendo essas três coisinhas aqui que são pré-requisitos para você resolver esse exercício, você consegue fazer esse exercício aqui. Vamos ver? Olha só, ele está pedindo log na base 10, que eu nem preciso escrever, de raiz cúbica de 15. Então o log, não preciso escrever a base, de raiz cúbica de 15, tá? Ele deu aqui, ó, log de 2 e o log de 3. Então a gente vai ter que tentar separar isso em 2 e 3 de alguma forma, tá? Vamos lá. Log de raiz cúbica de 15. Já vimos que raiz cúbica de 15 é a mesma coisa que 15 elevado a 1/3. Então log de 15 elevado a 1/3. Agora, aplicando, tem mais uma propriedade que vai precisar, olha só, eu estava esquecendo dela. Log da potência, log de A elevado a M. Um número elevado a um expoente. Esse m pode sempre pular para frente do logaritmo, e daí você vai dizer que isso é igual a m vezes log do número que está dentro do logaritmo, tá? Então o expoente vai passar para frente do logaritmo. M vezes log de A. Olha lá, a propriedade que a gente precisaria também para resolver, eu estava esquecendo dela. Então, esse 1/3 aqui, ó, eu posso passar multiplicando para frente do log de 15. Isso vai dar 1/3 do log de 15. Bom, mas log de 15 ele não deu. Ele deu 2 e deu 3. Eu posso fatorar esse 15, né? Escrevendo ele por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então não tem como fatorar mais. Eu posso dizer que isso aqui vai ser 1/3 do log de 3 vezes 5. Tudo bem, vamos simplificar um pouquinho, porque na verdade o log de 3 ele deu, né? Então já vamos chegando perto do que a gente quer. 1/3 de log de um produto, que é a mesma coisa que log de 3 mais log de 5. Agora tá quase, porque se eu substituir o log de 3 por 0,477, beleza, só que eu não tenho ainda o log de 5. E uma coisa que é importantíssima você saber que quando você tem um log na base 10, na verdade, se ele te dá o log de 2, você consegue achar o log de 5, porque 2 vezes 5 é 10. Então você pode transformar este log de 5 aqui, ó, em algo que você conheça. Por quê? Porque esse log de 5, 5 aqui, eu posso escrever como sendo 10 dividido por 2, que é a base do logaritmo, que é a base 10, dividido por 2. 10 por 2 dá 5, certo? O log de 10 a gente sabe, a gente vai ver como é que, né, quanto é que vale, e o log de 2 ele deu. Então a gente pode transformar sempre que aparecer, guarde isso, tá? Sempre que aparecer um log de 5, e você estiver trabalhando na base 10, porque foi o que ele deu aqui, transforme 5 em 10 sobre 2. Porque você vai ter o seguinte, ó, esse log de 3 vai repetir, não vou mexer com ele ainda, e o log de 5 vai ser log de 10 menos log de 2. Ora, o 5 não é 10 sobre 2? Então eu tenho uma divisão dentro do logaritmo, né? 10 dividido por 2 é log de 10 menos log de 2, como na propriedade da divisão, tá bom? Agora, esse daqui eu já tenho. Esse aqui vale quanto? Log de 3 ele deu 0,477. O log de 2 eu já tenho também. Ele deu. Log de 2 é igual a 0,301. E o log de 10? Espera aí. Log de 10. Na base 10, aplicando a definição de logaritmo, 10 elevado ao resultado do logaritmo tem que ser igual a esse 10 aqui. 10 elevado a quanto que dá 10? É 1, né? 10 elevado a 1 é o próprio 10. Então, a gente pode dizer que o log de 10 na base 10 vale 1. Esse log de 10 na base 10 vale 1.
Log de 2 na base 2 vale 1, log de 5 na base 5 vale 1. Sempre que o número que está aqui na base, que não aparece, mas a gente pode colocar aqui, log de 10 na base 10, sempre que o número que está dentro do logaritmo e a base são iguais, então o logaritmo vai valer 1, certo? Porque 10 elevado a 1 vai dar o próprio 10. Bom, então eu posso dizer o seguinte, isso aqui vai ficar 1/3 de 0,477 mais 1 menos 0,301. Então isso daqui eu acredito que a maioria de vocês já fez algumas vezes quando estava treinando logaritmo, né? Só que vai ficar 1/3 que multiplica 1,477, né? Porque é 1 mais 0,477, 1,477 menos 0,301. Isso vai dar 1,477 menos 301 dá 176, né? 176. Então, 1,176 vezes 1/3, ou 1,176 dividido por 3, certo? Bom, 1,176 dividido por 3, vamos fazer a continha, 176 dividido por 3, igual ao número de casas decimais e corta as vírgulas. Vai ficar 1,176, ou 1.176 dividido por 3.000, né? Então vai dar 0, completa um 0 lá. Aqui 3 vezes 3 dá 9, então vai ficar 3 vezes 3.000, vai dar 9.000. Passa para lá menos 9.000, vai ficar 2.760. Abaixo 0 e divide. 27.000 dividido por 3 dá 9, né? Então, 9 vezes 3 dá 27.000. E aí você subtrai, vai dar 600. Abaixo 0 e divide. 6.000 dividido por 3.000 vai dar 2. 2 vezes 3.000 menos 6.000. Deu resto 0. Então deu 0,392. 0,392, que é a resposta que a gente encontra na letra E, certo? Bom, propriedades logaritmos, né? E um pouquinho de malandragem para transformar log de 5 em log de 10 menos log de 2, tá? Log de 5 é log de 10 sobre 2, que é log de 10 menos log de 2. Essa malandragem aqui que eu quero que você saiba para o teu vestibular, porque isso é muito comum quando você tem um log da base 10, ele pede o log de 5 e dá o log de 2, tá bom? Vamos para o próximo então. Essa questão 79, achei muito boa a questão, olha só. Na figura, o quadrilátero MEC e a circunferência gama, né? Opa, isso aqui é lambda. E a circunferência lambda foram desenhados no plano cartesiano de eixos ortogonais. A diferença entre a área da região vermelha, essa área aqui, e a área da região azul na figura, em unidades de área, é igual a quanto? Gente, ele está querendo saber esta área vermelha menos esta área azul. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa área azul aqui, ó, lá para cima, para ver o que sobra, qual é a diferença entre a área maior, que é a área vermelha, e a área menor, que é a área azul. Vamos copiar essa área aqui, ó, esta área aqui. Se a gente traçar uma reta que sai daqui e vem para cá, eu vou copiar lá para cima, tá? E a gente copiar ela aqui para cima. Então imagine, por exemplo, que eu tenho esta área aqui jogada lá para cima. E esta área aqui é a mesma coisa, né? Essa outra eu vou copiar para cá, ó. E aí eu vou ter esta área aqui. Qual é a diferença entre a área vermelha e a área azul? Agora, quando elas estão juntas, a gente percebe que a diferença entre uma área e outra vai ser este triângulozinho que sobra aqui embaixo e este outro triângulozinho que sobra aqui embaixo também. Eu vou traçar esses dois triângulos só para a gente poder enxergar bem direitinho o que eu estou querendo saber qual é a diferença, tá? Então tem um triângulo que está aqui embaixo, aqui do lado esquerdo, e tem um triângulo aqui também do lado direito. Essa é a diferença entre as duas áreas. Vamos pintar aqui, ó. Esses dois triângulos amarelos é que são a diferença entre a área vermelha, que era tudo isso, tirando essa área azul, que era essa área aqui que a gente passou para cima, tá? Bom, como é que a gente vai fazer então agora para poder descobrir esta área de um triângulozinho que está do lado direito e um triângulozinho que está do lado esquerdo? Eu quero que você note que a gente consegue enxergar este triângulo que está do lado direito, que é exatamente igual ao que está do lado esquerdo, tá? Da seguinte maneira, eu vou desenhar ele aqui, vamos ver se você consegue reconhecer esse triângulo que está aqui, ó. Este triângulozinho que está em amarelo, tá? Este triângulo aqui, ó. Deixa eu tirar esse triângulozinho aqui, ó, que é justamente o que eu tô querendo calcular a área, é esse que eu coloquei lá, ó, tá? Eu só virei ele. Eu
peguei ele e deixei ele de pezinho. Por que eu deixei de pé? Porque eu quero muito usar esta partezinha aqui como base dele, e esta parte como base, peraí, esse aqui não é 1, 2, esse aqui não é o 3. Então ele vai do 3 até o 4. Do 3 até o 4, quanto que eu tenho aqui? 1, certo? E a altura dele, pense que a altura de um triângulo torto como esse, se a gente girar ele, deixar ele de pé aqui, ó, esta altura, ela não pode ser uma altura torta, ela tem que vir reto até o prolongamento da base, ó. A altura do triângulo está aqui, ó. Então esta vai ser a altura do triângulo. Pense nele viradinho desse jeito, tá? Então eu peguei este triângulo que está aqui em amarelo, só o do lado direito, depois a gente vai ter que multiplicar por 2. Esse triângulo que está aqui viradinho, eu deixei ele de pé. Esta base aqui, ó, essa base é esta base que está aqui embaixo. E a altura dele sai do vértice e vem perpendicular até a linha do prolongamento da base. Ó, prolongamento da base, esta vai ser a altura do triângulo. Mas espera aí, essa altura não vai do 4 reto até aqui, ó, até o 0? Do 0 até o 4, esta que vai ser a altura do triângulo, não é de 0 até 4, é 4 unidades? Então olha só, essa altura do triângulozinho é 4. Se você enxergar que este triângulo girado, ele veio parar aqui, ó, né, giradinho, com esta base e com esta altura. Base vezes altura sobre 2 vai te dar a área deste triângulo aqui que eu pintei em verdinho aqui e aqui. Concorda? Então, a área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Qual é a base dele? Base é 1. Qual é a altura dele? 4. Tudo isso dividido por 2. Então, vai ser 2. Opa! Então, este triângulo aqui, ó, tem uma área 2 e este triângulo também tem uma área 2. Mas esses dois triângulos juntos não são justamente a diferença de áreas entre aquela área grandona e a área que estava em azul, que eu pintei aqui e tirei? Então, a diferença entre a área grande e a área pequena, a área que estava em vermelho originalmente, deixa eu até tirar daqui, ó, tudo que eu tracei, ó. Tá vendo a área vermelha inteira aqui, ó? A área vermelha inteira? Então, a diferença entre essa área vermelha e a área azul que eu passei para cima, quando eu volto aqui, ó, vai ser justamente esse triângulo e esse. Esse tem área 2, esse tem área 2. A diferença entre a área grandona vermelha e a área azul vai ser 2 mais 2, que vai ser justamente 4. Então, a diferença das áreas vai ser 2 mais 2. 2 para um triângulo da esquerda e 2 para o triângulo da direita. A diferença total vai ser de 4 unidades de área, certo? Letra E. Então, é um exercício que envolve pouquíssima conta e muita visualização de como é que eu vou achar, como é que eu vou calcular a área dessa diferença entre uma região e a outra região, tá bom? Vamos para a última questão, então. E essa última questão, eu digo para vocês o seguinte. Lembra que, quando a gente viu no vídeo passado, as 4 primeiras questões da prova eram mais ou menos simples, né? Mais ou menos diretas. E a quinta questão era aquela de helicoidal, que era bem difícil. Depois a gente pegou hoje algumas questões um pouco mais médias, e aí ele foi aumentando o grau de dificuldade. Essa última, ela parece super simples, mas ela é de arrebentar. Não que a gente tenha que fazer milhões de coisas, mas a gente tem que ter um conceito muito fixo de mediana, tá, e média aritmética para a gente poder resolver essa questão de estatística. Vamos dar uma olhada nela porque é uma questão perigosa, você tem que tomar muito cuidado para não errar. Um número real x é tal que a média aritmética simples entre ele, um número x, 77 e 137, supera em uma unidade a mediana dos 3 números. Vamos escrever isso de alguma forma. Olha só, média aritmética entre um número, os 3 números são x, 77 e 137. Tá? Esses são os 3 números. A média aritmética, vamos calcular aqui média aritmética. A média aritmética deles vai ser sempre somar os 3 números e dividir por 3, que é o número, é a quantidade de números, né? Então vai ser x mais 77 mais 137 dividido por 3. Ou, já vamos simplificar um pouquinho isso daqui, ó, 77 com 137 vai dar 214, certo? Então é x mais 214 sobre 3. Então, como ele não deu o número x, a média aritmética fica em função do x mesmo, né? X mais 214 dividido por 3.
Tá legal. Agora a gente pode pensar o seguinte: qual é a mediana desses três números? Uma pessoa desatenta, uma pessoa, digo assim, nem desatenta, mas uma pessoa que não percebeu a pegadinha do negócio, vai dizer imediatamente que a mediana é 77, que é o número do meio. Mas ele não falou que x era o menor dos três números. E você sabe que para fazer a mediana, você tem que ordenar os três números. Para poder ordenar, eu tenho que saber onde é que está o x. Será que o x é menor do que 77, daí essa lista está em ordem crescente? Ou será que o x está entre 77 e 137, e daí a lista vai ser 77, x e 137, ordenada em ordem crescente. Aí o x vai ser a mediana. Ou será que o x não é o maior dos três números? Não sei, e ele não deu essa informação. Portanto, eu vou ter que supor que o x é o menor, depois eu vou supor que ele está no meio, e depois eu vou supor que ele é o maior dos três. Nos três casos, a gente vai ter que analisar o que ele falou ali no enunciado. Então, cuidado, é um exercício perigoso, é um exercício que te leva a crer que o x é o menor dos três números, mas você vai ver que não é essa a solução. Então, olha só, ele diz que um número é tal que a média aritmética simples, que é essa daqui, a média aritmética, supera em uma unidade a mediana dos três números. Então, o que é a média aritmética simples? Daqui, ó, desse enunciado, eu estou dizendo que x mais 214, que é a média aritmética simples dos três números, ó, média aritmética simples entre ele, 77 e 137, supera em uma unidade a mediana dos três números. Então, ele é igual a mediana, vou escrever assim, mediana, porque eu não sei qual é a mediana, mais 1. Quando eu digo que um número supera em uma unidade o outro número, ele é igual a esse outro número, que é a mediana, mais 1, certo? Então, isso daqui é o que a gente vai analisar. X mais 214 sobre 3, que é a média aritmética, é igual a mediana mais 1. Então, eu vou ter três casos. Caso 1. O caso 1 é quando se o x for menor do que 77. Por quê? Porque daí ele vai ser o menor dos três. Aí a lista que eu vou ter em ordem crescente vai ser x, 77 e 137. Lembra o que é mediana? Mediana é o número do meio, quando você ordena do menor para o maior. Então, neste caso, esse daqui vai ser a mediana. Quando o x é o primeiro, x, 77 e 137, a mediana vai ser o número do meio, que então é o 77. Portanto, eu posso dizer o seguinte, ó, vamos aplicar essa condição que ele deu. X mais 214 sobre 3 vai ser igual a mediana, que nesse caso a mediana é 77 mais 1. Portanto, x mais 214 sobre 3, eu já vou pegar esse 3 e vou passar multiplicando. 77 mais 1 é 78, tá? Então, x mais 214 é igual, 78 vezes 3 vai dar 210, mais 24, 234, né? Então, o x vai ser igual a 234 menos 214, o x vai valer 20. Opa, legal. X igual a 20 é um número menor do que 77. 20, 77, 137. Se você fizer a média, essa média vai ser igual a mediana mais 1, 78. Tá? 77 mais 1. Legal. Então, x igual a 20 é uma possibilidade, mas não é a única. Eu tenho um caso 2. O caso 2 que eu tenho que analisar é quando o x está aqui no meio. Então, eu vou ter aqui, ó, x está entre 77, ele é maior do que 77 e é menor do que 137. Então, nesse caso, como ele está no meio, entre o 77 e o 137, eu vou dizer que a lista ordenada em ordem crescente vai ser isso aqui, ó, 77, x e 137. É isso que você precisa tomar cuidado, então. Agora, neste caso, quem é que a mediana é o 77? Não, agora a mediana é o número do meio. Esse daqui vai ser a mediana. A mediana vai ser o próprio número x. Então a gente vai escrever isso daqui, ó. Escrever o que ele disse no enunciado. X mais 214 sobre 3 é igual a mediana, que nesse caso é x, mais 1. Tá vendo que vai dar diferente aqui, né? O valor de x. Então vamos passar multiplicando esse 3 para lá, vai ficar x mais 214 igual 3 vezes x mais 1. Vai dar 3x mais 3 vezes 1, que é 3. Vou jogar o 3x para lá, vai ficar x menos 3x, fica menos 2x, igual 3 menos 214 dá menos, 214 passa para lá, fica menos 214, né? Então vai ficar menos 211, certo?
2x é igual a 211, multipliquei todo mundo por menos 1. X é igual a metade de 211. Pera aí. 210 por 2 daria 105, então é 105,5. Pode ser número quebradinho? Pode, ninguém diz que não pode ter um número quebrado aqui na lista, né? Então 77, 105,5 e 137 também é uma possibilidade, porque esse número está entre 77 e 137. É outra possibilidade aqui. E qual é a terceira possibilidade? O caso 3. Só tem mais esse, tá? O caso 3 vai ser quando x é o maior dos três números. Então eu tenho o 77, o x, vamos colocar aqui do jeito que a gente colocou da outra vez, né? Quando x é o maior dos três números, então o x tem que ser maior do que 137. X maior do que 137, então os três números, agora a gente escreve, vai ser 77, depois vem o 137, e depois é que vem o x, porque ele está maior do que 137. Esse é o terceiro caso que a gente precisa considerar. Neste caso, a mediana vai ser igual a 137. Concorda? É o número do meio. Então, a gente pode dizer que x, agora aplicando aquilo que ele falou, x mais 214 dividido por 3 vai ser igual, a mediana aqui é 137 mais 1, mediana mais 1, certo? X mais 214 é igual 3 vezes 137, esse aqui eu vou ter que fazer aqui, ó. Vai ficar 7 vezes 3, 21, vai 2. 3 vezes 3, 9, 10, 11, vai 1. 1 vezes 3, 3 e 1, 4. Então é 411. Eu fiz 137 vezes 3 mais 3 vezes 1 vai dar 3. Eu poderia ter feito 138 vezes 3 já direto, né? 414. Então x mais 214 é igual a 414. Resolvendo essa equação, então, a gente vai ter x igual a 200. E o 200 é um número maior do que 137? É, então pode ser 77, 137 e 200. Também verifica aquilo que ele falou no enunciado. Portanto, eu tenho três possibilidades. Ou o x vale 20, ou o x vale 105,5, ou o x vale 200. E as três verificam exatamente o que ele falou ali. X mais 214 sobre 3, que é a média aritmética, vão ser igual a mediana mais 1. Nos três casos em que a mediana vai variando, tá? Agora vamos ver. Pode, olha por que ele falou esse pode aqui, ó. Pode, x pode ser um número, porque ele não diz que é, ele diz que pode. Pode ser um número maior do que 200 na primeira? Não, né? Ele só pode ser igual a 200 ou menor. Maior que 200? Não pode. Inteiro múltiplo de 7. Peraí, vamos analisar cada um, né? 20 é inteiro múltiplo de 7? Não, né? Porque 21 é múltiplo de 7. Esse aqui é inteiro múltiplo de 7? Não, porque nem é inteiro, né? Então ele não pode ser múltiplo de 7. Ou ele já não é inteiro, né? Depois, 200. Será que 200 é múltiplo de 7? Vamos ver. 200 dividido por 7 teria que dar um resto zero. 20 dividido por 7 vai dar 2, 2, 7, 14, sobra 6, 60, aqui vai dar 8, 8 vezes 7, 56, para 60 deu 4. Portanto, 28 vezes 7 vai dar 196. 196 é múltiplo de 7, mas o 200 não, porque deu resto diferente de zero. Então, inteiro múltiplo de 7, nem esse é inteiro e nem esse é múltiplo de 7, portanto, não pode ser. Inteiro negativo, nenhum deles pode ser inteiro negativo, né? Negativo quer dizer com sinal de menos. Aqui todos eles são mais, então não. Racional não inteiro. Opa, peraí. Racional, o que é um número racional? É um número que pertence ao conjunto dos números racionais, que a gente chama de Q. Esse conjunto dos números racionais é todo número que pode ser escrito na forma A sobre B, quer dizer, uma fração com dois números inteiros, um em cima e outro embaixo. Esse daqui ele pode ser um número racional? Sim, ele pode ser, por exemplo, ó, 1055 dividido por 10. Dois números divididos, um inteiro dividido por outro inteiro, dá exatamente esse, certo? Então esse aqui é um número racional. O que é um número irracional? Tá? Se ele fosse irracional, ele teria que ser uma raiz quadrada de um número que não é um quadrado perfeito. Por exemplo, raiz de 3 é um número irracional. O π é um número irracional. O e é um número irracional. Tá? Aí a gente teria um número que não seria um número racional. Número racional? Sim. Número racional não inteiro pode ser um número racional não inteiro, como 105,5? Sim, porque ele é racional e ele é não inteiro. Pode ser. E o 20? Não tem que ser racional e não inteiro? Não. Ele está dizendo que x pode ser um deles. Então, qualquer um deles que verificar, já está correto. E a gente já vai marcar a letra E. Tá? Ele pode ser um número racional não inteiro. Pode sim, 105,5. E agora, quadrado de um número inteiro tem que falhar nos três, né? 20 é um quadrado de um número inteiro?
Não, porque 4 ao quadrado dá 16 e 5 ao quadrado já dá 25. Então, com certeza, o 20 não é um número inteiro ao quadrado, tá? 4, alguma coisa ao quadrado é que vai dar 20. 105,5 não pode ser o quadrado de um número inteiro também, né? Porque 10 ao quadrado dá 100 e 11 ao quadrado dá 121. Entre 100 e 121 não tem nenhum número inteiro que elevado ao quadrado dê 105,5. E 200? Será que 200 não é um número quadrado perfeito, quer dizer, um número inteiro elevado ao quadrado? Ora, se você pegar o 14 ao quadrado, é 196. O 15 ao quadrado já é 225. Tá percebendo que entre o 14 e o 15 é que você vai ter um número que ao quadrado dá 200. Então esse número aqui não pode ser um quadrado perfeito. O quadrado de um número inteiro, né? Porque 14 ao quadrado é muito pouco e 15, que é o próximo número inteiro, já passa. Então não pode ser um quadrado perfeito também. Portanto, não tem, e aí a gente vai ter exatamente a letra D. Mas perceba, o cara que fosse direto para esta solução aqui, ó, achando que o x é o menor dos 3 números, ia falhar em todas as afirmativas, não ia perceber que ele pode ser um número racional não inteiro, que é só no caso 2 que você vai ter. Então, tinha que ter analisado realmente o caso 1, caso 2 e caso 3 separadamente para poder chegar na resposta correta. Na minha opinião, essa é a questão mais difícil da prova, mais difícil do que aquela de helicoidal, inclusive, porque você precisa ter uma malícia para conseguir resolver esse tipo de exercício aí, que não é fácil de um aluno de ensino médio ter, tá bom? Espero que tenha ajudado. Gente, terminamos essa prova, então, de 2022 da FEMPAR. Foi uma prova, assim, que teve questões fáceis, médias e difíceis, uma prova super bem elaborada. Eu acredito que os melhores candidatos realmente se beneficiaram dessa prova, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado, abraço e até o próximo vídeo. Que bom que você ficou comigo até agora. E se gostou do vídeo, não deixe de clicar no like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. E uma dica, assista ao vídeo que está aparecendo aqui do lado, que complementa o que você viu agora.